Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 142 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar no livro de Neemias, do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7. Amém? Se organize no seu dia a dia aí, na sua rotina, né? Faça essa leitura com calma, com paciência. Se for preciso, faça em várias porções, leia um pouco em cada período e medite nelas. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 6 e o verso 16 do livro de Neemias. E a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 6, versos 16, diz assim: Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Amém, amados? Bom, se você tem nos acompanhado, você viu que nós terminamos o período dos reis, né? E entramos, através do livro de Esdras, alguns dias atrás, no período do exílio babilônico. E agora estamos retornando para Jerusalém. Algumas pessoas já tinham voltado com Zorobabel e Josuá, né, ou Josué, em algumas traduções. Depois uma pequena porção voltou também com Esdras. E agora algumas pessoas haviam retornado no tempo de Neemias. Esdras vem com a intenção de trazer a lei para a casa de Deus. Zorobabel vem com a intenção de cuidar do povo, e agora Neemias vem com a intenção de reconstruir os muros, já que o altar havia sido construído e os alicerces do templo também já tinham sido levantados, né? E nós vimos ontem que Neemias encontrou grandes dificuldades, embora Deus tivesse abençoado ele por meio do rei, e embora o rei visse graça em Neemias, o povo de Israel estava cercado ali por alguns inimigos, né? Árabes, algumas pessoas que tinham uma fé oposta à fé de Israel e que no passado já haviam sofrido por causa do poder de Deus sobre Judá, perdão, né? Não é Israel, é Judá. Eles se opuseram contra Neemias, ameaçaram Neemias e todos aqueles que apoiaram Neemias. Dessa forma, Neemias e os seus valentes estavam tendo dificuldades para reformar e reconstruir os muros de Jerusalém. Bom, na leitura de hoje, nós vamos ver lá no capítulo de número 5, que além de Tobias e Sambalate, que eram inimigos de fora da muralha, de fora de Judá, Neemias vai encontrar também alguns empecilhos dentro do próprio reino de Judá, dentro da própria Jerusalém. E esses problemas que ele vai enfrentar se encontram justamente com os nobres e os magistrados. O que estava acontecendo? As pessoas mais nobres estavam cobrando juros muito alto de dinheiros, posses e materiais que eles emprestavam para os pobres. Então os pobres ficavam rendidos, né, à arrogância e à soberba dos mais ricos, porque emprestavam deles porque precisavam pagar tributos, precisavam comer e depois não tinham como pagar de volta essas dívidas que iam ficando cada vez mais altas. Então, as mulheres chorando e se lamentando, apresentando para Neemias as suas dores, Neemias se enche de uma tristeza e ao mesmo tempo de um furor e apregou ali uma conversão, um arrependimento, de forma que aqueles que haviam emprestado dinheiro não cobrassem juros tão altos. E Neemias se sente na obrigação de dar exemplo, porque
os outros governadores que haviam vindo antes dele, né, não tinham tido pena do povo, cobrando altos tributos e comendo pão e que era tão difícil, né, para aquele povo poder oferecer para os governadores. Então Neemias ele está abrindo mão de regalias, ele não compra terras, ele trabalha juntamente com todos, embora estivesse governando. Então, ou seja, ele suja as mãos, ele não tem problema com isso. Ele abre mão de comer melhor do que aquelas pessoas pobres e abre mão de muitas regalias que ele teria, que aquelas pessoas mais pobres não teriam. Isso é importante porque dessa forma os mais ricos, os nobres, teriam que seguir o exemplo de Neemias, que havia vindo do palácio real de Artaxerxes, né? Bom, com 6 meses aproximadamente de trabalho duro, pesado e constante, Neemias consegue edificar os muros e consegue fechar as brechas que haviam abertas. E então Tobias, Sanbalate e Gérsen ficam revoltados, né? E começam ali a afrontar, a tentar amedrontar Neemias. Eles chegam a pagar um profeta chamado Semaías para tentar induzir Neemias a errar contra o Senhor, chamando Neemias para entrar no templo quando Neemias não poderia fazê-lo. Dessa forma, Neemias ia entrar em transgressão contra o Senhor. Queria que você observasse bem que o inimigo de Neemias é astuto e muito, como é que eu posso falar? É esperto. Ele sabia que com medo eles não venceriam Neemias. Então agora eles querem colocar Neemias numa condição de pecado, porque eles reconhecem que o Deus de Neemias é um Deus verdadeiro e justo, e que castigaria Neemias se ele entrasse na condição que ele estava dentro do templo. Dessa forma é que age o adversário também contra as nossas vidas. Muitas das vezes ele não consegue nos derrotar com a aflição, com a opressão, com as lutas e as dificuldades. Então ele vai tentar nos movimentar para pecarmos contra Deus. Assim nos tornamos uma presa fácil para ser castigada pelo Senhor. Mas, quando todos esses inimigos que estavam ao redor de Neemias viram que Neemias já havia construído os muros, eles ficaram tremendo de medo. E eles não somente fizeram isso, como começaram a perder o respeito, o seu conceito caiu diante do seu próprio povo. Porque todo o povo, todas as nações vizinhas, viam que era Deus que estava ajudando Neemias. Porque ninguém, com a pouca mão de obra, com pouco recurso, iria construir um muro tão rápido como Neemias conseguiu construir. Aqui Deus quer falar muito conosco, porque muitas das vezes nós estamos em guerras e queremos lutar contra o homem, contra a carne, contra o braço humano. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós não precisamos entrar em guerra, apenas devemos trabalhar para o reino de Deus. Ao passo que trabalharmos para o reino de Deus, orarmos e agirmos com justiça, o próprio Deus faz com que os nossos inimigos vejam que Ele está ao nosso favor. E quando, irmãos, isso é um relato que se repete muito na Bíblia, quando o inimigo percebe que Deus está com o povo de Israel, ele foge. Foi assim no tempo de Samuel, foi assim no tempo de Davi, foi assim no tempo de Josafá, e está sendo assim agora no tempo de Neemias. Quando o povo percebe que Deus é com Neemias, eles param de lutar contra Neemias, né? E eles reconhecem que foi por meio de uma intervenção, ou seja, foi por meio de um agir de Deus. Não foi porque o rei deu recursos, não foi porque Neemias foi valente, não, foi porque Deus interviu na situação de Neemias que ele conseguiu restaurar os muros. Quem sabe você está passando por momentos difíceis, quem sabe você está sofrendo perseguições agudas, quem sabe você está derramando lágrimas contínuas. Deus hoje está dizendo para nós, Ele vai intervir na tua causa, e é através da intervenção de Deus que você vai conseguir vencer as suas dificuldades. Amém, amados? Precisamos crer na intervenção de Deus, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade.
nas nossas situações e nos nossos medos. Quando Deus vem, quando Ele intervém, quando Ele entra no meio da nossa situação, tudo se resolve e a bênção é alcançada. Lá no capítulo 7, então, agora Neemias vai levantar homens para lideranças. E mais do que isso, ele sente uma necessidade, Deus coloca no seu coração o propósito de procurar as genealogias, né, as árvores genealógicas do povo que havia voltado para a terra. Porque nem todas as pessoas que voltaram para Jerusalém tinham realmente o direito de estarem ali. E aqui Deus tem uma revelação muito profunda para nós. Então, ele começa a fazer uma chamada genealógica. Dessa forma, somente aqueles que tinham um nome na genealogia do passado é que poderiam entrar na terra. E então, entre algumas tribos e entre os levitas, foram encontradas pessoas que estavam ali e que a sua descendência não foi encontrada na genealogia, ou seja, os seus pais não faziam parte do povo de Israel. E aqueles que o nome não estavam encontrados nas genealogias não puderam ficar em Jerusalém. Amados, é dessa forma que vai acontecer no dia da salvação, porque aquele que não estiver escrito no livro da vida também não vai poder entrar na Nova Jerusalém e muito menos herdar a vida eterna. Por isso é importante que eu e você devemos fazer aliança com Jesus. Por isso é importante que você se reconcilie com Jesus. Ou se você ainda não o reconhece como Salvador, ainda não aceitou, é tempo de que você faça isso, para que quando o Senhor chamar pelo seu nome ou fizer a chamada celestial, o seu nome seja encontrado no livro da vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Feche os seus olhos, abra o seu coração e ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por toda a tua bondade e por todo o teu amor. Perdoa os nossos pecados, porque somos falhos, Senhor, e nos ajuda nas nossas dificuldades. Senhor, nós vimos aqui que Neemias tinha muitos problemas fora e dentro de Jerusalém. Vimos também que ele tinha inimigos dentro e fora de Jerusalém. Havia pessoas em Judá que estavam levando informações para Tobias e Sanbalate. Quantas das vezes, Senhor, nós temos problemas fora e dentro de casa, fora e dentro da igreja. E muitas das vezes quem deveria estar do nosso lado está ajudando o adversário. Mas o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que olha as nossas situações. E se o nosso nome estiver inscrito na lista daqueles que têm o direito da promessa, nós iremos herdar a bênção do Senhor. Então abençoa o meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa a sua família, para que eles possam louvar, glorificar e exaltar o seu nome. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amado, se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você crê que precisa dessa mensagem. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, assim todas as manhãs nós estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. E se você ainda não conhece a nossa igreja e quiser nos visitar, nós ficamos ali no Jardim Julieta, na cidade de Marília, na rua Manuel Pinheiro Matos, 771. Será um prazer ter você ali conosco nas terças-feiras e aos domingos. Amém? Fique com Deus, que Ele te abençoe e tenha uma ótima terça-feira em nome de Jesus.